Eu atualmente estou deputada federal pelo Estado de São Paulo e acho que uma das razões muito importantes que me fez ter o desejo de ser deputada federal foi para tentar fazer com que a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência fosse colocada em prática no Brasil. Essa convenção, que reuniu 192 países, discutindo o direito das pessoas com deficiência no mundo inteiro, ela durou de 2002, praticamente, até 2006. E, no Brasil, a gente ratificou essa convenção em 2008. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem força no Brasil de norma constitucional. Ela tem força de Constituição. Mas muita coisa ainda não saiu do papel. Muito dentro da nossa magistratura aqui no Brasil desconhece a Convenção, que é um tratado internacional de tanta importância. Por isso, a necessidade de fazer com que ela seja conhecida. Eu tive a oportunidade de participar da última reunião da Convenção em Nova York, e eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto tanta diversidade humana por metro quadrado. Porque vocês imaginem 192 países representados com todos os tipos de deficiências, coisas que eu jamais tinha imaginado e nem sabia que existia. E foi o primeiro tratado internacional a ter a participação da sociedade civil. E isso não acontecia. Isso não acontecia porque todo mundo acreditava que a sociedade civil, se ela fosse participar, o tratado jamais teria fim, porque seria muita opinião de lá e de cá, e ninguém chegaria a conclusão nenhuma. E foi o tratado mais rápido que já se fez. E hoje a gente tem o primeiro tratado que dispõe sobre direitos humanos, primeiro tratado do século XXI, construído com a participação de toda a sociedade civil que pôde estar presente nessa convenção em Nova York. Aqui no Brasil, a ideia é fazer com que essa convenção saia do papel. E de que forma que a gente vai fazer isso? Há 14 anos, no Congresso Nacional, que tramita um projeto de lei conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, imagine, ele foi proposto há 14 anos atrás, com ideias muito diferentes até do que o segmento da pessoa com deficiência sempre quis. Eu me lembro, em 2005, 2006, eu fui para Brasília como militante para criticar esse estatuto, porque eu também não via que ele estava sinérgico com aquilo que a pessoa com deficiência no Brasil queria, tinha desejo, capacidade, oportunidade. Eu jamais imaginaria que um dia eu seria deputada naquela época e que, além de tudo, fui designada relatora desse estatuto. A gente fez uma grande transformação, mudou o estatuto de nome. Hoje, ele passa a ser a Lei Brasileira de Inclusão. E todas essas mudanças que a gente trouxe são mudanças que fazem com que o texto seja um texto fácil de compreensão, seja um texto exequível e seja um texto que, de forma alguma, tem algum tipo de assistencialismo, algum tipo de protecionismo, piegas. Não, a gente quer que as pessoas com deficiência tenham escolhas, tenham oportunidades e possam usufruir dos seus direitos e escolher os seus caminhos. E para construir um projeto de lei dessa envergadura, a gente precisa de participação. E agora, não só da participação da sociedade civil, mas a gente está falando de questões que elas funcionam na horizontal dentro de uma gestão pública.
como que a gente fala da pessoa com deficiência sem falar de saúde, sem falar de educação, sem falar de trabalho, sem falar de infraestrutura, sem falar de direitos, sem falar de esporte, sem falar de cultura. Para a gente conseguir ter um cenário completo, a gente precisa que todas as instâncias participem dessa construção. E, para completar, tem sido o projeto de lei mais democrático da Casa, da Câmara Federal. Porque, além da gente ter usado a ferramenta, que é o e-democracia, onde as pessoas no Brasil trouxeram suas contribuições, e eu realmente acredito que quem quer fazer um bom trabalho na área pública, o principal é ouvir, porque é a população que pauta o caminho de um parlamentar. E a população ela trouxe mais de 400 páginas de sugestões para essa lei brasileira de inclusão, inclusive esse nome, que veio do e-democracia. E a gente fez ainda um kit audiência para que outros deputados, que não eu, fizessem audiências públicas em todos os estados do Brasil. Então, pela primeira vez também, um projeto de lei foi traduzido na língua brasileira de sinais para que as pessoas surdas pudessem trazer contribuição para o Estatuto. E esse é o documento que eu entrego esse mês para que seja votado e torçamos que isso aconteça no próximo mês, para que a gente tenha a lei brasileira de inclusão que seja vigente, ativa e que a gente consiga dar um upgrade no nosso país. Eu acredito muito que uma cidade que é boa para quem tem algum tipo de deficiência, ela é maravilhosa para todo mundo, né? Portanto, é um foco de trabalho de uma importância muito grande, porque diz respeito a toda a população. Eu fico muito chateada, por exemplo, que por mais que a convenção tenha força de norma constitucional, o desconhecimento das pessoas faz com que haja muita exclusão. Até hoje, as crianças com deficiência intelectual são rejeitadas, e suas matrículas são rejeitadas nas escolas no Brasil, principalmente nas escolas particulares. A pessoa que tem transtorno do espectro autista no nosso país passou a fazer parte da legislação agora, num projeto de lei que eu também fui relatora e que foi sancionado em 2012. E esse projeto de lei ele começou no Senado por iniciativa popular. Foram pais de pessoas com autismo e as próprias pessoas que procuraram o Senado querendo parar de ouvir não nessa vida e fazer com que seus filhos e as próximas gerações de pessoas com autismo fossem incluídas de alguma forma, e hoje são consideradas pessoas com deficiência. Hoje, a pessoa com autismo tem direito à lei de cotas, tem direito ao trabalho aqui no Brasil. Eu falo que me entristece, por exemplo, a gente não levar em consideração o poder do trabalho de grupos juntos, quando um presidente, quando qualquer político, quando os programas de televisão não incluem a legenda ou a língua brasileira de sinais, ou ambos, que é o ideal, porque nem 15% dos surdos brasileiros sabem ler ou escrever o português. E aí a gente pega hoje no Brasil, um cara cego no Brasil, ele tem que ser milionário, senão não funciona. Porque a tributação em cima de tecnologias assistivas para um deficiente visual conseguir acompanhar um leitor de tela, por exemplo, chega a ter mais de 90% de tributação. E é isso que a gente tem que mudar, porque para que a gente consiga fazer com que as pessoas participem do dia a dia. Eu só estou aqui, em cima desse palco, me sentindo no Everest, por uma razão. Porque eu quebrei o pescoço, fui parar
no fundo de uma ribanceira, a mais de 20 metros de uma estrada, e o meu melhor amigo na época, que continua sendo meu melhor amigo hoje, subiu lá a montanha em busca de ajuda. E conseguiu ajuda, conseguiu quem ajudasse, conseguiu descer pessoas lá embaixo para me tirar daquela situação. E eu fiquei numa situação que eu não respirava mais sozinha, sem mexer os braços, as pernas, e, posteriormente, inclusive, sem falar. E por conta da atitude do meu amigo, da atitude das pessoas que me tiraram de lá, eu hoje estou aqui, podendo falar. Assim, falar do poder, do trabalho, em grupo, em equipe, para mim é falar de possibilidade, é falar de movimento, é falar de eu poder ter sobrevivido, é falar do meu dia a dia, que eu pouco me lembro que eu tenho uma tetraplegia, porque eu tenho pessoas do meu lado que me ajudam a ir e vir, me ajudam a ir e vir de Brasília toda semana, me ajudam a comer, me ajudam a virar eu na cama na hora de dormir, me ajudam a fazer tudo que eu preciso. Eu, sem alguém do meu lado, não consigo fazer absolutamente nada e não sobreviveria. E eu fico procurando pegar essa filosofia e colocar no dia a dia do meu trabalho. Tentar enxergar o mundo por um prisma diferente. Né? Por que que as pessoas com deficiência intelectual no nosso país há muito precisava ficar segregada e ter, por exemplo, uma forma de tutela e curatela totalmente restritiva. E essa foi uma mudança que eu fiz na legislação, tanto no Código de Processo Civil, quanto agora na Lei Brasileira de Inclusão, que a tutela das pessoas com deficiência intelectual, ela passa a ser unicamente protetiva, no que diz respeito a patrimônio. Mas as pessoas com deficiência intelectual têm direito a questões civis, pode votar, pode ser votada, pode amar, pode casar, pode escolher, pode tirar a carteira de habilitação. Porque se uma pessoa consegue passar no exame de habilitação, quem é que vai dizer que ela não tem condição de dirigir? Quem é que vai dizer que uma pessoa não tem condição de dirigir a vida dela? Eu até convidei uma pessoa que trabalha comigo, o Didi, que tem síndrome de Down, que muitos anos atrás, quando ele começou a trabalhar comigo, ele não ia sozinho para o trabalho. Ele pouco falava, não se ouvia o som da voz dele. E hoje o Didi, além de ir e vir, ele é a pessoa que atende telefone no meu gabinete. Ele é a pessoa que nos ensina todo dia como humanizar o escritório. E quando a gente está naquela loucura, né, trabalhando, nervoso, estressado, o Didi levanta do lugar dele e faz um pequeno poema de amor. Cadê o Didi? Olha ele ali. O Didi é o exemplo que juntos a gente consegue fazer e consegue fazer muito. Tá? Ele ensina a todos nós no gabinete. E a gente tem deficiências no Brasil que são consideráveis. A gente tem pessoas com surdo-cegueira que são esquecidas porque não tem uma pessoa do lado dela, que é um guia-intérprete que faz a língua de sinais na pele para essas pessoas poderem aprender, poderem exercer cidadania. E basta ter um profissional desse que elas conseguem fazer e ter uma vida totalmente produtiva, mesmo não enxergando e mesmo não escutando. E é para essas pessoas que a gente imagina o mundo. Por que eu tanto admiro a Convenção da ONU? Porque a Convenção da ONU tem uma definição de deficiência que ela está muito além das pessoas. A deficiência, ela está nas cidades. As cidades não foram construídas
planejadas para todo tipo de pessoa. A deficiência está na infraestrutura. A deficiência, muitas vezes, está na sociedade. A deficiência está no olhar do gestor de RH, muitas vezes, que não consegue enxergar a outra pessoa com potencialidades, porque o limite está na cabeça dele. Eu sonho com um dia que a gente tenha países, espaços, onde as deficiências sejam praticamente diminuídas a zero. E isso não é que as cidades não vão produzir mais deficiências ou que a gente não vai ter pessoas que nasçam com deficiências. Não, mas quando a gente equipa os espaços, quando a gente traz tecnologia, quando a gente traz recurso, quando as pessoas têm possibilidade de ir e vir, de exercer cidadania, de ler de forma diferente, escrever de forma diferente, falar de forma diferente, elas passam a ter menos deficiência. As deficiências vão diminuindo. E, para isso, a gente precisa de mudança de visão. A gente precisa de trabalho em conjunto. Quando a gente fala em calçadas, por exemplo, que é uma das grandes mudanças da Lei Brasileira de Inclusão aqui no nosso país, porque ela passa a responsabilidade de liderar o processo das calçadas para o poder público, coisa que em países onde as calçadas são decentes já acontece. Eu fui pesquisar em prefeituras de tudo quanto é município, nos Estados Unidos, na Europa, e o poder público é responsável pela calçada. E aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, o proprietário do imóvel, lindeiro aquela calçada, que é o responsável. Enquanto continuar assim, a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente precisa que alguém que seja da gestão pública lidere esse processo. Eu mudei a legislação aqui em São Paulo. Ela já é assim, mas ainda não funciona. Então, uma das questões que a gente colocou na Lei Brasileira de Inclusão é enquadrar como improbidade administrativa o gestor público que não cumprir a legislação de acessibilidade em calçadas. Porque alguém tem que começar a enxergar e ver a importância desse espaço público, que é a via pública do pedestre e que qualquer cidadão tem direito. Tenha ele deficiência, ou uma mulher que usa salto alto, ou uma mãe que empurra um carrinho de bebê, ou um homem distraído, seja lá o que for, ninguém tem que caminhar nessas calçadas que a gente vê pelo Brasil. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar e tem que mudar forte. Então, assim, a gente imagina as pessoas com algum tipo de deficiência física não conseguem praticamente sair de casa, né? E, assim, fazer uma transformação que vem do coração para o mundo. Isso que é a inclusão. A gente conseguir transformar o coração, transformar a visão das pessoas, né? Transformar a sociedade. Eu sempre penso que, puxa, além das barreiras físicas que a gente encontra no ir e vir, a gente tem as barreiras de atitude. Essas são mais difíceis de derrubar. É muito mais difícil você transformar uma pessoa, o olhar dela, a atitude dela, a conduta dela, do que fazer uma rampa. E quando a gente transforma o olhar das pessoas, as rampas, elas vêm por consequência. Por isso, vale a pena a gente pensar se a gente tem barreira de atitude. Porque se a gente tem barreira de atitude, a gente não tem que ter vergonha de tê-las, mas a gente tem que ter vergonha de não querer derrubá-las. Então, a gente precisa derrubar essas barreiras de atitude, e isso vai fazer fluir o The Power of Together, com certeza.